A paz do Senhor Jesus, amada Igreja do Deus Altíssimo. Quero eu relatar uma experiência que eu tive com Deus acerca de uma desobediência da minha parte. Na época foi 2019, em meados de 2019. Mas antes de eu relatar essa experiência com os irmãos, peço que vocês compartilhem, comentem, para que mais pessoas venham ter acesso a esse relato. Pois creio que através desse relato, muitas pessoas que se encontram nessas práticas poderão se despertar. A Bíblia vai falar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, do verso de número 23, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no espírito, no corpo e na alma. Sejam plenamente santos, conservados irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, há mais ou menos 7 anos, o Senhor Jesus Cristo me resgatou do lamaçal do pecado, do tráfico de droga, da maconha, da cocaína, de todas as práticas imundas ao qual uma pessoa sem Deus vive. E eu sofri muito na minha vida, aonde que eu sempre quis largar os vícios das drogas, cansado daquela vida que eu vivia. E Deus, ele fez o seu mover na minha vida, mudou a minha história, me apresentou o teu caminho. Então, quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo na minha vida como meu único e suficiente Salvador, eu era um viciado de 15 anos no vício das drogas, de todos os pecados ilícitos praticados. Ao aceitar Jesus Cristo, Jesus transformou a minha história, transformou a minha vida, me libertou dos vícios, das drogas. Em uma semana, em 5 cultos que eu fui, durante esses 5 cultos eu percebi que eu não usava mais droga, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje faz 7 anos que o Senhor me libertou e nunca mais eu usei drogas. Mas, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, por reconhecer o que Deus fez na minha vida, eu tinha um enorme desejo de agradar o meu Senhor, em forma de agradecimento por Ele ter me libertado, por Ele ter me dado uma chance e ter me resgatado. Então, toda vez que eu era exortado na palavra de Deus, nas pregações, o meu coração estava totalmente aberto para receber a repreensão de Jesus. E assim eu renunciava a tudo aquilo que eu recebi através da palavra pregoada, que era desagradável ao Senhor. Então era um rapaz que fui para os pés do Senhor Jesus Cristo, usando regata, pintando o cabelo, usando bermuda. E ao ser confrontado através da palavra, pelos aqueles irmãos que pregavam a palavra do Senhor, eu renunciei todas essas coisas. E para mim era
era maravilhoso poder renunciar, porque eu entendia que eu estava fazendo aquilo por amor ao Jesus Cristo. Então você que é novo convertido, não relute, não endureça o vosso coração. Quando você ser confrontado pela palavra de Deus nos erros que você ainda pratica, por amor ao Senhor Jesus Cristo, se entregue verdadeiramente, deixa Ele agir na sua vida e renuncie àquilo que Ele te apresentar como pecado através da palavra. Então eu parei de usar bermuda, fui liberto da bermuda, da blusa regata, do cavanhaque, da pintura dos cabelos. E então permaneci fielmente na presença de Deus. Na época eu morava em São Paulo, sou natural de lá, e a minha esposa recebeu uma proposta de ir para Florianópolis ali a trabalho e ela foi na frente porque os parentes dela moravam lá em Florianópolis. E depois eu ia, né? Enquanto eu resolvia as minhas questões de trabalho, preparativo para a viagem, eu fiquei em São Paulo. Mas quando chegou o dia da minha viagem, eu cheguei em Florianópolis, Santa Catarina, eu me deparei com aquele lugar, um lugar bonito, paradisíaco, lugar onde parece um Caribe brasileiro, um lugar muito bonito, né? E aí ali eu me encantei com aquele lugar, os meus olhos se encheu com a beleza daquele lugar. Muitas praias. E minha esposa na época, diferente de mim, ela sempre teve mais dificuldade para renunciar. E ela trabalhava na época num restaurante em frente à praia. Então, ela tinha comprado 5 pares de bermudas para mim, mesmo sabendo que eu não usava mais. Aí, chegando ali, me deparando com aquelas praias, os meus enteados, que eram pequenininhos na época, fizeram um convite, me leva para a praia, me leva para a praia. E ali o primeiro dia eu fui de calça e tudo. E a minha esposa, quando chegou, falou assim: você vai de calça para a praia? Tem umas bermudas aí. E aí o que que eu fiz? Coisa que eu não fazia mais, era usar bermuda. Eu tinha renunciado a todas as minhas bermudas. Mas parece que aquele lugar ali, ele tirou esse meu entendimento. E ali eu fui, peguei aquelas bermudas, coloquei uma e desci para a praia com os meus enteados. E ali passei o dia inteirinho ali no meio da água, nadando. Aquele dia inteiro ficando ali na praia. E aí no dia seguinte eu morava no pé do morro, em cima do morro. E no primeiro dia eu desci de bermuda e camiseta. No segundo dia eu desci com a camiseta nos ombros, de bermuda. No terceiro dia nem camiseta eu levava mais. Ia de bermuda e sem camiseta. Só que todos os dias, quando eu chegava em casa, a hora de se deitar para dormir, me batia uma tristeza, uma angústia no meu coração, um aperto no meu peito. E a minha consciência falava fortemente comigo que aquela tristeza, aquela angústia, era referente ao dia que eu tinha vivido. E eu passei mais ou menos 15 dias indo direto para a praia, e todas as noites aquela tristeza, aquela angústia, aquele aperto no peito, aonde que eu percebi que tinha algo de errado, e como a minha consciência apontava que era aquela forma de vida que eu estava vivendo, eu comecei a orar ao Senhor. Comecei a orar ao Senhor e pedindo a Deus que, se eu tivesse errado diante da tua presença,
da forma que eu estava vivendo, que Ele viesse me mostrar. Então a minha oração era a seguinte oração, uma oração curta, aonde eu perguntava para Deus: Senhor, se eu morrer desta forma, para onde irá minha alma? Então eu orava assim todas as noites antes de dormir, mas falava com o Senhor ali no oculto, sem pronunciar palavras. Somente eu e Deus sabiam o que eu estava perguntando a Ele. E ao decorrer de passar uns 10 dias aproximadamente, fazendo essa oração, a mesma oração todos os dias antes de dormir, o Senhor Jesus me visitou, me dando uma visão, aonde que eu estava, eu me deparei dentro de uma sala de aula, de uma escola, e essa sala de aula estava vazia, somente eu dentro daquela sala. Do meu lado esquerdo, de frente para o quadro negro e a mesa do professor, do meu lado esquerdo tinha uma porta de entrada. E de frente com a mesa do professor, que se encontrava do lado direito da sala, na última fileira, eu estava sentado na última cadeira da última fileira, de frente com a mesa do professor. E ali a porta estava fechada e eu distraído ali naquela sala de aula, de repente a porta abriu violentamente, batendo na parede, aonde me chamou a atenção com o susto que eu levei. E eu fitei os meus olhos ali naquela porta e de repente um ser muito alto se abaixava pelos umbrais da porta e passava pela porta, e quando ficava em pé, tinha mais ou menos uns 2 metros de altura, quase tocando no teto da sala de aula. Ele era todo preto e tinha olhos vermelhos, com os braços bem compridos. E ali ele veio caminhando na direção do corredor que eu estava sentado na última cadeira. Cada passo que ele dava, estrondava aquele chão daquela sala de aula. Tum, tum, tum. E ali eu fiquei apavorado, vendo aquele monstro vindo na minha direção. Ele para na minha frente, bate com as 2 mãos em cima da mesa e diz: se você morrer dessa forma, eu te levo para o inferno. Ali naquela noite, o Senhor me revelou em visão o próprio demônio que iria buscar a minha alma se eu me encontrasse, se eu morresse daquela forma que eu me encontrava. Então acordei assustado, peguei aquelas bermudas e falei para minha esposa que nunca mais eu iria usar aquelas bermudas. Ela, sem entender nada, ficou chateada um pouco, porque era um presente que ela tinha dado. E ali eu expliquei para ela que eu estava orando a Deus durante todo aqueles dias, porque estava com a minha alma angustiada, um coração triste, devido à forma que eu estava vivendo. E Deus me deu uma visão e me mostrou um demônio que disse que se eu morresse daquela forma, ele buscava a minha alma e levava para o inferno. E ali ela entendeu, não questionou mais. E hoje, desde 2019 para cá, nunca mais coloquei uma bermuda, nunca mais andei sem camiseta, nunca mais fui para a praia em época de temporada, aonde as praias estão lotadas de pessoas seminuas, homens, mulheres. Só que a minha consciência, ela apontava para mim os 2 fatores. Um fator era o ambiente onde eu estava frequentando, um lugar de nudez, promiscuidade. E o segundo fator ao qual a minha consciência apontava era a bermuda e a forma devassa que eu estava andando.
Então, a Bíblia nos relata no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso de número 23, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no corpo, no espírito, no corpo e na alma. Sejam plenamente santos, conservados, irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, muitos estão dizendo por aí que a doutrina do corpo são preceitos de homens, pastores teólogos, andando de bermuda, indo para a praia sem camiseta, andando até mesmo de sunga nas praias. Vocês conheceram a letra, mas a experiência no mundo espiritual vocês não tiveram. Vocês não contemplaram. E a experiência no mundo espiritual, ela só acontece na vida daqueles que buscam resposta de Deus. E vocês buscaram respostas nos conhecimentos humanos, nos livros de teologia, nos livros dos historiadores. Mas de todas as dúvidas ao qual vocês queriam obter conhecimento da palavra de Deus, vocês nunca fizeram propósito de jejum e oração para Deus revelar o que estava dizendo na palavra dele. Por isso que para muitos teólogos, essas coisas são loucuras. Apóstolo Paulo, a Bíblia cresceu aos pés de Gamaliel. E ele diz que quando estava preso, nos seus últimos dias, pediu para o teu servo levar para ele os livros e a capa. Mas apóstolo Paulo, ele nunca pregou aquilo que ele aprendeu nos livros, ao ponto de ele dizer que o evangelho ao qual ele pregoava não veio de conhecimento humano, mas sim da revelação do Senhor Jesus Cristo. Ao ponto de ele ter arrebatamentos de espírito, revelações profundas no mundo espiritual, ao ponto de ele dizer que não sabia se foi no corpo ou fora do corpo, que Deus o mostrou coisas inefáveis ao qual não era permitido falar. Mas o evangelho que ele pregou foi revelação do Senhor Jesus Cristo, não veio de estudos humanos, de conhecimentos dos homens. Então, a doutrina do corpo, da alma e do espírito, ela está na palavra de Deus. E vocês, doutores, mestres da teologia, da letra, não compreendem as coisas do espírito. Então essa foi a repreensão de Deus na minha vida, por amor à minha alma. Ele me mostrou a realidade que me esperava se eu morresse daquela forma. Então você que se encontra fora da doutrina do corpo, achando que Deus não está preocupado com o que você veste, com o que você anda, com a forma que você vive, começa a fazer prova com Deus e oração e Deus te mostrará. E essa é a minha experiência que eu quero compartilhar com vocês. E assim eu agradeço a oportunidade ao qual o Senhor Jesus Cristo me deu de poder relatar este fato ocorrido na minha vida. E que vocês possam renunciar cada vez mais e viver uma vida santa na presença do Senhor Jesus Cristo, na doutrina do corpo, da alma e do espírito, para que o Senhor não venha achar em vocês falta alguma, nem em vocês e nem em mim.
em nome do Senhor Jesus Cristo, e assim eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.